Eu sou o Elson, residente do programa Residência Pedagógica e estudante da Unilab. Hoje eu vou falar sobre o Reino de Kush, na África, porque o Reino de Kush ficava localizado na África. Então fica a pergunta: a África é um país ou um continente? A África é um continente que é composto por 54 países, com centenas de povos e com culturas variáveis. O Reino de Kush. Kush tem duas escritas, Kush e Cuxe. Então, todos os dois têm as duas denominações e o pronunciamento pode ser o mesmo. Então, Cush, ele ficava entre dois povos antigos, que é o egípcio, que ficava logo acima, e o reino de Axum, que ficava logo abaixo. Então, Cush ficava entre esses dois povos. E, atualmente, se o reino de Cush ficava onde é o Sudão, a localização do Sudão hoje na África. Falar do reino de Cush e falar da Núbia, porque a Núbia era a localização antes da criação do reino de Cush. Ele é banhado pelo rio Nilo e ao lado fica o Mar Vermelho. Fica ao sul do Egito. Então, os povos núbios eram povos negros que tinham sua cultura e linguagem própria. Então, a relação entre a Núbia e o Egito era uma relação de comunicação e comercialização, onde a Núbia fornecia para o Egito ouro, marfim e penas de pavão. E o Egito fornecia vasos e joias preciosas. Então, em alguns momentos, eram de paz e guerra. Em 1530 a.C., o Egito conseguiu dominar a Núbia e passou a cobrar imposto destes povos, conforme a este quadro que está aí, onde mostra um desenho que foi encontrado nas tumbas do Egito, onde os núbios oferecem suas mercadorias ao rei da época. Em 1070, os núbios conseguiu se libertar do reino do Egito e criou o reino de Cush. Em 1730, os cuxitas dominaram o Egito e o príncipe Pen deu início à 25ª dinastia dos faraós negros, que durou 86 anos este reino. Em 630 a.C., os assírios, que eram povos vindos da África, da Mesopotâmia, invadiu o grande reino da Núbia, que constituía o Egito e a Núbia nesse momento. Então fez com que o faraó Tarraca recuasse para o sul e formou a sua capital em Napata. Posteriormente, o rei Aspelta realocou a capital para o local de Meroe. Característica dos cuxitas. Os cuxitas escolhiam seu rei em uma votação externa. As lideranças indicavam os pretendentes com característica para tal cargo, e os que não se adequavam era escolhido. No final, só ficava um representante. Posteriormente, lançavam sementes ao chão para consultar os oráculos, que era o deus da cidade, para ver se concordava com a escolha. O ofício de militar também era muito valioso, ou seja, em caso de guerras, como antigamente a maioria era decidido com relações de batalha, em caso de uma guerra, toda a população masculina poderia ser convocada para tal.
as mulheres no poder no reino de Cush. Ela tinha um papel muito importante na sociedade de Cush. Quando ela chegava a ser rainha, ela recebia o nome de Candaces, rainha-mãe. E uma das rainhas que mais marcou aquele reino foi Amani-Shaqueto, onde ela governou de 42 a 12 a.C. Ela conseguiu lutar contra o Império Romano, que era o maior império da antiguidade, e conseguiu um acordo de paz com Otávio Augusto, que era o imperador da época. Economia no reino de Cush. Cush criou o instrumento chamado Shaduf, que retirava a água através da força humana, e posteriormente ele criou o instrumento chamado Sakia, que retirava a água com a força do animal, nesse caso aí na imagem da vaca, que era ligada a rodas que tirava mais água em menos tempo. Os povos de Cush cultivavam cevada, trigo e sorgo. Sorgo é um cereal que é nativo do reino da Núbia e atualmente é plantado também no Brasil. Eles também criavam gado, carneiro, cabra e cavalo, que esse cavalo é utilizado para o transporte na época. Artesanato e mineração. Como na primeira imagem está mostrando aí, os cuxitas criavam muitas pirâmides. Com isso, nessas pirâmides foram encontrados, como aí na terceira imagem aí, joias e pedras preciosas, onde a joia poderia ser criada com ouro e também com marfim. O principal mineração era o ouro, que era o maior em destaque naquele período no reino cuxita. Os legados deixados pelos cuxitas foram diversos, mas ele perdeu seu controle das rotas comerciais e com isso teve uma seção muito grande do reino de Anshum, que era aquele reino que ficava abaixo do reino de Cush. Então, qual foi os legados deixados? Foi as pirâmides, os sarcófagos, as estruturas de pedras, joias, tanto de ouro como de marfim, entre outros. E aqui é algumas referências bibliográficas que foi utilizada, que foi o livro do sexto ano de bolos, que é o livro utilizado pela escola, e também foi um vídeo aula que tratava sobre esse livro no YouTube que foi encontrado. Aqui eu deixo o meu muito obrigado a todos e todas pela atenção.